Estava parada na porta do quarto das crianças quando vi. A luz do corredor cortava a penumbra e iluminava exatamente o que eu não deveria ter visto. As mãos dela, as mesmas mãos que embalavam meu filho para dormir, seguravam o celular dele. O telefone que ele deixava carregando na mesinha da sala. O mesmo que tocava com mensagens do empresário às 2 da madrugada. Ela rolava a tela com o polegar, concentrada, o rosto iluminado por aquela luz azulada que denunciava cada microexpressão. Não era curiosidade. Era método. Meu coração disparou e fez aquele barulho surdo nos ouvidos, sabe? Aquele que te deixa meio surda para tudo exceto para o próprio medo. Recuei um passo e o assoalho de madeira gemeu. Ela ergueu o rosto num susto, trancou a tela num reflexo e sorriu. Aquele sorriso. O mesmo de sempre. Caloroso, maternal, confiável. Dona Júlia, a senhora me assustou. Ela disse, a voz mansa, colocando o aparelho sobre a comoda como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estava só checando se tinha alguma mensagem importante do Sr. Vinícius. Ele pediu. Ele nunca pedia. Eu sabia porque Vinícius não confiava o telefone a ninguém. Nem a mim ele deixava mexer sem estar por perto. Aquele aparelho guardava contratos, transferências, conversas com advogados, com patrocinadores. Era o cofre digital da vida dele. E Marcela, a babá que eu mesma havia escolhido há 8 meses, que dormia no quarto ao lado do nosso, que preparava as mamadeiras, que cantava para Lorenzo dormir, estava ali, sozinha, com acesso total. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. Saí do corredor e desci as escadas com as pernas tremendo. A casa estava silenciosa. Vinícius tinha viajado para um jogo em Sevilha e voltaria só no dia seguinte. Eu estava sozinha com ela. E com essa descoberta que ainda não tinha forma, mas já tinha peso. Sentei na cozinha e acendi a luz baixa, aquela que fica sobre a ilha de mármore. A chaleira velha que minha mãe me deu quando nos mudamos para Madrid estava ali, testemunha muda de tantas noites em claro. Coloquei água para ferver só para ter algo em que focar. O vapor subiu e eu tentei organizar o que tinha visto. 8 meses atrás, quando Lorenzo nasceu, eu estava exausta. Vinícius jogava 3 vezes por semana, viajava, treinava, vivia sob pressão constante. Eu precisava de ajuda. Marcela apareceu através de uma agência referenciada por outras esposas de jogadores. Referências impecáveis. Brasileira, 32 anos, formada em pedagogia, experiência com recém-nascidos. Simpática. Dedicada. Perfeita demais. Nos primeiros meses, eu agradecia a Deus por ela. Lorenzo chorava menos quando estava nos braços dela. A casa funcionava. Eu conseguia dormir algumas horas seguidas. Vinícius a elogiava. Você escolheu bem, ele dizia, beijando minha testa antes de sair para o treino. Mas nos últimos 2 meses, pequenas coisas começaram a me incomodar. A forma como ela sabia onde Vinícius estaria antes de eu saber. O jeito como ela sempre aparecia na sala quando ele estava fazendo ligações importantes, oferecendo café, ajeitando almofadas. Como ela mencionava detalhes de conversas que eu não me lembrava de ter ouvido. Uma vez, Vinícius comentou sobre um jantar com o presidente do clube, uma informação que ele me contou em particular no quarto, e no dia seguinte Marcela preparou exatamente o prato favorito dele, dizendo que sabia que ele precisaria de algo especial depois de reuniões difíceis. Como você soube? Perguntei. Percebi pelo jeito dele, respondeu, sorrindo. Eu tinha engolido a explicação. Afinal, ela passava o dia inteiro ali. Talvez realmente percebesse coisas. Mas agora, repassando cada detalhe sob a luz crua da desconfiança, tudo ganhava outro contorno. Às vezes que o telefone dele sumia e aparecia em lugares estranhos. O notebook dele que uma vez ficou aberto na página de e-mails quando eu tinha certeza de que ele havia fechado. A pasta de documentos que mudou de lugar no escritório. A chaleira apitou e eu desliguei o fogo. Não conseguia beber nada. O estômago estava fechado. Peguei meu celular e abri o WhatsApp. 3 da manhã. Vinícius devia estar dormindo no hotel. Comecei a digitar. Preciso falar com você sobre a Marcela. Apaguei. Parecia paranoia. Talvez fosse. Mas e se não fosse? Subi devagar para o quarto. A porta do quarto dela estava entreaberta. Silêncio total. Passei direto e entrei no nosso quarto, tranquei a porta e sentei na cama. O sono não viria. Eu sabia.
Passei a madrugada acordada, a mente disparando cenários. Ela podia estar vendendo informações para a imprensa. Podia estar trabalhando para alguém que queria prejudicar Vinícius. Ou pior, podia estar coletando dados para algum tipo de chantagem. Jogadores de futebol eram alvos. Eu sabia disso. Vinícius ganhava milhões. Tinha contratos publicitários gigantescos. Uma informação errada vazada no momento errado podia destruir tudo. Quando o sol começou a clarear as cortinas, eu tinha tomado uma decisão. Precisava de provas. Não podia acusar sem ter certeza. Se eu estivesse errada, pareceria louca, paranoica, a esposa ciumenta que inventa tramas. Mas se eu estivesse certa e não fizesse nada, as consequências seriam irreversíveis. Às 7 da manhã, ouvi a porta do quarto dela se abrir. Passos leves no corredor. Ela estava acordando Lorenzo. A rotina começando como se nada tivesse acontecido. Desci e a encontrei na cozinha, preparando a mamadeira. Ela sorriu ao me ver. Bom dia, Dona Júlia. Dormiu bem? Sim, menti. Marcela, preciso sair hoje de manhã. Vou deixar o Lorenzo com você. Tenho uma consulta médica que esqueci de mencionar. Claro, sem problemas. A senhora pode ficar tranquila. Eu não podia. Saí de casa às 9. Mas não fui a nenhuma consulta. Fui até um café a 3 quarteirões dali. Pedi um cortado que não bebi e fiquei sentada na janela, vigiando a entrada da nossa rua pelo celular através das câmeras de segurança que tínhamos instalado na porta. Vinícius tinha acesso ao sistema. Eu também. 2 horas depois, meu telefone vibrou. Uma notificação, movimento na porta da frente. Abri o aplicativo. Marcela estava saindo. Sozinha. Ela colocou Lorenzo no carrinho e seguiu pela calçada, na direção oposta ao parque onde costumávamos ir. Paguei o café e a segui à distância. Ela andou 6 quarteirões até uma praça pequena que eu nunca tinha visitado. Sentou num banco de costas para a rua e ficou ali, balançando o carrinho. 3 minutos depois, um homem se aproximou. 30 e poucos anos, jaqueta de couro, mochila no ombro. Ele sentou ao lado dela sem cerimônia. Meu sangue gelou. Eles conversaram por talvez 5 minutos. Eu estava longe demais para ouvir, mas via os gestos dela apontando para o celular, mostrando algo na tela. Ele anotava coisas num caderninho. No final, ele entregou um envelope a ela. Marcela guardou na bolsa, levantou e começou a voltar. Corri de volta ao café, peguei o carro que estava estacionado ali perto e voltei para casa antes dela. Quando ela chegou, eu estava na sala, fingindo ler. Como foi o passeio? Tranquilo. O Lorenzo dormiu o tempo todo. Aquela noite, quando Vinícius voltou de viagem, esperei ele tomar banho, comer, relaxar. Então fechei a porta do quarto e contei tudo. Cada detalhe. O telefone. O homem. O envelope. Ele ficou em silêncio por um longo minuto, o maxilar travado. Você tem certeza? Vi com meus próprios olhos. Ele esfregou o rosto com as mãos, aquele gesto que ele fazia quando estava processando pressão. Se isso for verdade, a gente precisa de provas concretas. Não posso acusá-la sem ter certeza. Se vazar que desconfio da babá, vira circo na imprensa. Mas se ela realmente está nos traindo, a voz dele falhou. A gente precisa de ajuda profissional. No dia seguinte, Vinícius ligou para Rodrigo Almeida, o advogado que cuidava dos contratos dele. Rodrigo nos indicou um investigador particular especializado em casos de violação de privacidade e vazamento de informações. O nome dele era Santiago Ferrer. Santiago veio até nossa casa 2 dias depois, quando Marcela tinha saído com Lorenzo para consulta de pediatra. Ele era discreto, metódico, trajava terno cinza e falava baixo. Precisamos instalar um monitoramento temporário no celular dela e verificar os acessos aos dispositivos da casa. É legal? Tecnicamente, não. Mas é a única forma de termos provas. Se ela estiver vendendo informações, vamos descobrir para quem, quanto e o que exatamente ela tem. Vinícius olhou para mim. Eu a senti. Façam o que for necessário. Levou 3 dias. 3 dias em que eu sorria para Marcela pela manhã, preparava café, elogiava o cuidado dela com Lorenzo, enquanto cada célula do meu corpo gritava. Vinícius mal conseguia olhar para ela. Saía de casa cedo, voltava à tarde. Na quarta-feira à noite, Santiago nos chamou para uma reunião em seu escritório no centro de Madrid.
A sala tinha vista para a Gran Via, mas eu mal registrei a paisagem. Ele abriu o laptop e girou a tela para nós. Encontramos. Antes de continuar, preciso fazer um pedido. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e ative o sininho. Histórias como essa, que mostram os bastidores da vida real, precisam ser contadas. E seu apoio faz toda a diferença. Bloco 2. Próximas 2.000 palavras. Na tela do laptop, uma série de capturas de mensagens. Conversas entre Marcela e um número salvo como R. As mensagens datavam de 6 semanas atrás. Consegui acesso ao e-mail dele hoje. Ele deixou aberto. Perfeito. Preciso de todos os contratos da Nike e da EA Sports. Quanto antes. Vai custar mais. Isso é arriscado. 15.000 euros. Metade agora, metade quando entregar. Minha mão cobriu a boca. Vinícius ficou pálido. Santiago continuou rolando. Mais mensagens. Marcela havia fotografado documentos do escritório de Vinícius. Contratos. Valores. Cláusulas de rescisão. Informações sobre negociações com clubes. Dados bancários. Até conversas privadas que ela aparentemente havia gravado escondida, discussões entre mim e Vinícius sobre possíveis transferências, sobre problemas com dirigentes, sobre patrocinadores. Ela instalou um aplicativo de gravação no próprio telefone, explicou Santiago. Deixava o celular ligado e escondido perto de vocês. Conseguimos rastrear 17 arquivos de áudio que ela enviou para esse contato. Quem é ele? A voz de Vinícius saiu rouca. Roberto Campos Mendes. Jornalista investigativo freelancer. Já foi processado 3 vezes por difamação e invasão de privacidade. Vende informações exclusivas para tabloides europeus e brasileiros. Estava montando um dossiê completo sobre você, Vinícius. Vida pessoal, finanças, negociações. A ideia era publicar uma série de reportagens expondo supostos esquemas nos seus contratos. O silêncio na sala era denso. Eu sentia a raiva subindo, queimando a garganta. Quanto ela recebeu até agora? Pergunte-ai. 42.000 euros em 3 transferências diferentes nos últimos 2 meses. 42.000 euros. Ela estava na nossa casa, cuidando do nosso filho, comendo na nossa mesa, dormindo sob o nosso teto e nos traindo por dinheiro. Tem mais, disse Santiago, girando o laptop novamente. Ela não trabalha sozinha. Outra série de mensagens. Dessa vez, entre Marcela e uma mulher identificada como Ana L. As mensagens eram da semana anterior. Conseguiu copiar os arquivos da reunião? Sim. Estão todos aqui. Ele vai fechar com o PSG. Valor absurdo. Precisa vazar antes do anúncio oficial. Meu estômago revirou. A possível transferência de Vinícius para o Paris Saint-Germain era o segredo mais guardado da temporada. Apenas 4 pessoas sabiam: Vinícius, eu, o empresário e o presidente do Real Madrid. A notícia vazada prematuramente poderia destruir a negociação, causar problemas diplomáticos entre os clubes e arruinar a carreira dele. Essa Ana também é jornalista? Pergunta Vinícius. Não. É pior. Ana Letícia Barbosa. Empresária de jogadores. Concorrente direta do seu empresário atual. Se ela souber dos termos da sua negociação com o PSG antes do fechamento, pode oferecer informações privilegiadas a outros clubes, interferir no acordo e tentar te convencer a trocar de representação no meio do processo. Vinícius se levantou e começou a andar pela sala, as mãos na cabeça. Isso pode me custar milhões. Pode me custar a transferência. Pode. Pode acabar com tudo. Completei. Santiago fechou o laptop. Existe uma última informação. Marcela tem um histórico. Ela fez isso antes. Ele abriu uma pasta e deslizou 2 documentos sobre a mesa. Recortes de jornal. Um de 2022, outro de 2023. 2 jogadores diferentes, ambos de times menores da Espanha, haviam processado antigas funcionárias domésticas por roubo de informações e tentativa de extorsão. Em ambos os casos, as mulheres haviam sido contratadas através da mesma agência, a agência que me indicou Marcela. A agência era fachada, explicou Santiago. Funcionava como ponte para colocar espiãs dentro das casas de atletas e celebridades. Foi fechada ano passado pela polícia espanhola, mas algumas das operadoras continuaram atuando de forma independente.
Marcela é uma delas. Nome verdadeiro: Marcela Cristina Rocha. Tem passagens pela polícia no Brasil por estelionato e falsificação de documentos. Eu tinha colocado uma criminosa para cuidar do meu filho. A ficha caiu como um peso de chumbo. As mãos dela segurando Lorenzo. As noites que ela ficava sozinha com ele enquanto eu dormia. A confiança cega que depositei nela. O que a gente faz agora? Minha voz saiu trêmula. Santiago juntou os documentos. Vocês têm 3 opções. Primeira, confrontá-la diretamente e demiti-la, correndo o risco de ela vazar tudo que tem como vingança. Segunda, fazer um boletim de ocorrência e acionar a polícia, o que vai virar notícia e expor a situação publicamente. Terceira, agir estrategicamente. Dar a ela informações falsas, rastreadas, e usá-las como prova definitiva quando ela tentar vender. Assim, pegamos ela em flagrante e temos base sólida para um processo criminal sem alarde público. Vinícius olhou para mim. O que você acha? Respirei fundo. Acho que ela destruiu nossa paz, colocou nossa família em risco e lucrou em cima da nossa confiança. Quero que ela pague. Mas quero que isso seja feito do jeito certo, sem dar a ela a chance de causar mais danos. Então vamos com a terceira opção. Santiago assentiu. Precisamos de 3 dias. Vou preparar documentos falsos convincentes. Vocês vão deixá-los em lugares estratégicos onde sabemos que ela tem acesso. Vamos monitorar cada movimento dela. Quando ela tentar vender, vamos ter provas irrefutáveis. Voltamos para casa naquela noite em silêncio. Lorenzo dormia no banco de trás, alheio a tudo. Quando chegamos, Marcela estava na sala, assistindo televisão. Boa noite. Como foi o passeio de vocês? Ultimamente, foc ando sorriso. Vinícius está cansado. Vamos dormir cedo. Claro. Eu já coloquei o Lorenzo no berço. Ele mamou e dormiu rapidinho. Subi as escadas sentindo o peso de cada degrau. Entrei no quarto de Lorenzo e fiquei ali, observando o peito pequenino subindo e descendo. Ele estava seguro. Por enquanto. Nos 3 dias seguintes, seguimos o plano de Santiago à risca. Vinícius esqueceu uma pasta no escritório contendo um contrato falso com valores absurdos de uma suposta negociação com o Manchester City. Deixou o notebook aberto com um e-mail inventado tratando de bônus milionários. Eu fingi uma ligação onde comentei, em voz alta, sobre uma reunião secreta que Vinícius teria com empresários chineses. Tudo mentira. Tudo rastreado. Marcela mordeu a isca. No segundo dia, as câmeras ocultas que Santiago havia instalado no escritório a pegaram fotografando os documentos falsos. No terceiro dia, interceptamos uma mensagem dela para Roberto. Tenho bomba. Vini vai para o City. Valores estratosféricos. Preciso de 30 mil por isso. A resposta veio rápido, fechado. Encontro amanhã, lugar de sempre. Santiago nos ligou. Amanhã é o dia. Vamos estar lá. Equipe completa. Quando ela entregar os documentos e receber o dinheiro, acionamos. Naquela noite, mal consegui dormir de novo. Vinícius também não. Ficamos deitados no escuro, de mãos dadas, processando tudo. Eu confiei nela com nosso filho, sussurrei. Eu também, ele respondeu. Mas a gente vai consertar isso. Amanhã acaba. Na manhã seguinte, Marcela saiu com Lorenzo às 10 horas, dizendo que ia ao pediatra. Mentira. Nós sabíamos. Santiago e a equipe dele já estavam posicionados na praça. Às 10h20, a voz de Santiago crepitou no rádio. Alvo à vista. Ela está se aproximando do ponto de encontro. Meu coração disparou. Vinícius segurou minha mão com força. Contato estabelecido. Roberto Mendes presente. Ela está mostrando os documentos. Silêncio por 30 segundos. Transferência confirmada. Ele acabou de entregar o envelope. Temos flagrante. Então ouvimos vozes alteradas através do rádio. Alguém gritando polícia. Passos correndo. Lorenzo começou a chorar. Vamos, disse Vinícius. Saímos do carro e corremos até a praça. Quando chegamos, 2 policiais seguravam Roberto algemado. Santiago estava com Marcela, que chorava, segurando Lorenzo no colo. Quando ela me viu, o rosto dela se desfez. Dona Julia, Devolve meu filho, cortei,
estendendo os braços. Ela entregou Lorenzo, tremendo. Peguei meu bebê e o abracei forte, sentindo o cheiro dele, as mãozinhas agarrando minha blusa. Ele estava bem. Estava seguro. Um policial se aproximou de Vinícius. Senhor Júnior, precisamos do seu depoimento formal. A suspeita está sendo autuada por invasão de privacidade, roubo de informações confidenciais e tentativa de extorsão. Vinícius Eisner olhou para Marcela com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva. Era decepção profunda. Por quê? Ele perguntou. A gente te tratou bem. Confiamos em você. Marcela baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu precisava do dinheiro. Sinto muito. Seu arrependimento não apaga o que você fez, respondi, a voz firme. Você colocou nossa família em risco. Nosso filho. Os policiais a levaram. Roberto também. Santiago se aproximou com a pasta contendo todas as provas. Vocês têm material suficiente para um processo sólido. Ela vai responder criminalmente. E com o histórico dela, a sentença não será leve. Vinícius suspirou, passando a mão pelo rosto. Obrigado, Santiago. Por tudo. É meu trabalho. Voltamos para casa com Lorenzo. A casa que, de repente, parecia diferente. Me vazia. Mais segura também. Deixe seu like se você acredita que a verdade sempre vem à tona. Sua curtida ajuda mais pessoas a verem essa história. Bloco 3. Últimas 2.000 palavras. Os dias seguintes se arrastaram em um silêncio novo. Era como se as paredes da casa precisassem exalar tudo o que tinham absorvido daquela tensão, das conversas cochichadas, dos olhares cruzados cheios de dúvidas. Percebi que minha respiração mudará. Inspirava mais lentamente, buscando sentir o cheiro do café pela manhã, o perfume do bebê depois do banho, e cada detalhe da rotina que, de repente, parecia tão frágil e precioso. Vinícius ficou mais tempo em casa do que nunca. Ele trocava fraldas, coisa rara antes disso, e ria baixo quando Lorenzo sujava inteiro de mingau. Às vezes eu via parado na porta do quarto, observando nosso filho dormir com uma expressão leve e cansada, como se finalmente entendesse o quanto um laço pode ser cortado num segundo por alguém em quem você confia de olhos fechados. Recebemos o chamado para prestar depoimento à polícia na Delegacia Central de Madrid. Entramos de mãos dadas, Lorenzo no colo, como se atravessar aquela porta fosse também cruzar uma fronteira entre o antes e o depois. O policial, Javier Morales, nome no crachá, sorriso cansado, olhos marcados por noites em claro, ouviu tudo em silêncio. Mostramos cada documento, cada prova, as transferências, as mensagens, as gravações cuidadosamente separadas em envelopes azuis. O processo levava números: 23.140b, caso de tentativa de extorsão, data registrada, 11 de outubro. Ao sair da delegacia, fomos surpreendidos por jornalistas, câmeras e microfones. A notícia já havia vazado, mas o que nenhum deles sabia era o tamanho do dano que aquela mulher quase causou. Segurei forte a mão de Vinícius, e juntos, ignoramos os flashes, protegendo Lorenzo do barulho. Respirei fundo. Olhei em volta, as ruas de Madrid, o cheiro de pão fresco vindo da padaria Los Rosales na esquina, os galhos das árvores lançando sombras compridas na calçada. Sentia tudo com mais intensidade, talvez por ter quase perdido, talvez por compreendê-lo de verdade agora. Naquela noite, sentados no sofá da sala, Vinícius me chamou baixinho, o rosto iluminado apenas pela luz do abajur em cima da mesinha. Ele segurava a velha chaleira de alumínio da minha mãe. Só então percebi quanto aquele objeto, que tanto me acalmava nas noites de ansiedade, havia nos acompanhado discretamente desde o começo, da primeira manhã estranha até agora, no desfecho demorado. Sabe, ele disse, mexendo o chá, eu não fazia ideia de quão vulnerável a gente era. Queria ter notado antes. Queria ter te protegido melhor. Não é culpa sua, respondi, tentando ser firme. Ela era especialista nisso. Eu mesma escolhi ela. Ele buscou o meu olhar. Não, Júlia. Você fez tudo certo. Você acreditou em alguém. Isso é coragem, não fraqueza. Choramos juntos, mas foi um choro limpo, que lavou do peito o peso de meses de desconfiança. E pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio na sala não doía mais. Um mês depois, sentados à mesa da cozinha, pochetes coloridas abertas, brinquedos espalhados pelo chão, Vinícius recebeu finalmente o resultado da negociação com Paris Saint-Germain. Tudo confirmado. Contrato assinado, cifras protegidas.
Mas dessa vez, cada parte revisada por especialistas, segurança triplicada e, acima de tudo, a certeza de que nenhum estranho cruzaria nossas portas tão facilmente. Tivemos que reprogramar quase tudo: senhas, sistemas de vigilância, até o caminho diário ao parque com Lorenzo. Foi doloroso, mas necessário. Em compensação, nossa casa se encheu de risos. Voltamos a convidar amigos, fazer churrascos no quintal nos domingos. Vinícius trouxe a mãe dele para passar uma temporada conosco. Ela ria alto, fazia pão de queijo e transformava a cozinha numa bagunça cheia de histórias de infância. Numa manhã de sábado, ele me abraçou no quintal, enquanto o cheiro de terra molhada subia dos vasinhos que eu plantava na varanda, e disse: "Sabe o que eu queria? Que todo mundo soubesse reconhecer um perigo assim antes que seja tarde. Que confiasse nos instintos, por mais que pareçam dúvidas pequenas. Por isso, convido você, compartilhe sua experiência nos comentários. Conte se já passou por algo parecido ou se conhece alguém que já teve a confiança quebrada desse jeito. Sua história pode ajudar muita gente. Juntos, a gente constrói uma corrente de apoio que pode fazer toda a diferença." O julgamento de Marcela aconteceu 3 meses depois, numa sala fria do Tribunal de Justiça de Madrid. Ela evitou meu olhar, o rosto abatido, o cabelo preso com um elástico já gasto, nada da mulher elegante do começo. Depusemos, mostramos as provas, revimos gravações. O advogado de defesa tentou argumentar, mas a quantidade de evidências era absoluta. A sentença veio após 2 dias, 6 anos de prisão, sem direito à fiança, e o compromisso de indenizar nossa família pelos danos. No caminho de volta para casa, fiquei em silêncio, o olhar perdido na janela do carro. Senti o cheiro do perfume de Lorenzo, encostado no meu peito. A cada esquina, a vida voltava a ser presente. O empacotador do supermercado acenando, os vendedores de frutas gritando laranja na feira do bairro. Da janela, vi a placa azul do Café San Isidro onde tomei aquele cortado, semanas atrás, implorando para o tempo me dar uma resposta. Em nosso lar restaurado, aprendemos a dar valor aos pequenos gestos, ao abraço antes do treino, ao toque de mãos antes de dormir, à xícara de chá partilhada ao entardecer. A vida é feita de detalhes, dizia minha mãe, e agora esses detalhes, antes invisíveis, se tornaram a armadura que protege nossa família. Olhando para trás, percebo que, mesmo na pior crise, o amor e a força de quem está ao nosso lado oferecem a chance da superação. Às vezes, tomar a decisão mais difícil, como romper com alguém em quem você confiou tanto, é justamente o que permite que a vida floresça de novo. Se você chegou até aqui, faça parte dessa corrente. Deixe um comentário com sua história ou uma palavra de apoio. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível reconstruir a paz, mesmo depois de uma tempestade. Aperte o joinha se acredita que a justiça e o carinho podem vencer qualquer traição. Nosso maior escudo é nunca abrir mão de quem amamos, e nunca se calar diante do que é certo. Hoje, quando sinto o calor da chaleira velha emanando vapor na cozinha, lembro da noite em que tudo começou. E sei, com cada fibra do meu corpo, que nada é mais forte que o amor sincero e a coragem de começar de novo. E que a paz nunca é simples, mas, quando conquistada, vale cada luta. Se quiser mais histórias ou continuação para esse roteiro, é só pedir.